Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre a classificação científica dos seres vivos e a parte de vírus, que estão no começo da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? A gente começa então falando sobre a classificação científica dos seres vivos. Então vamos lá. Para a gente classificar os seres vivos, a gente tem que entender que eles são uns mais parecidos com os outros. Então a gente tem assim, os seres vivos eles são classificados de acordo com as características. Os que são mais parecidos ficam nessa classificação mais próxima, os que são menos parecidos ficam numa classificação mais distante um em relação ao outro, tá? E aí existe essa árvore filogenética como uma forma de classificar e dar nome, né? Essa classificação taxonômica aí é um tipo de classificação para dar nome, baseado na história evolutiva, né? E que vai descrever as relações evolutivas entre os seres vivos de uma sequência, né? De uma linha filogenética, dentro de uma árvore filogenética. Por exemplo, aqui a gente tem a árvore filogenética dos primatas. Todos eles surgindo a partir de um único mamífero insetívoro. Aqui em relação à quantidade de tempo, né? Então, a partir de 35 milhões de anos atrás, surgiu uma primeira diversificação do primeiro tipo de mamífero insetívoro que surgiu. Começou a diferenciar para duas linhas, né? Há 25 milhões de anos, dividiu para mais duas linhas essa história evolutiva, né? Foi formando os ramapitecos, os australopitecos, que são, na verdade, já considerados como hominídeos. Surgindo aqui dos australopitecos, por exemplo, que já são considerados hominídeos. O primeiro surgiu há 10 milhões de anos atrás. E a partir disso, surgiu três linhas evolutivas. Uma para os gorilas, né? Outra para os chimpanzés, aqui no 6, e outra para o ser humano, tá? Então, falar que o ser humano veio do macaco, mentira. Acontece que ser humano e os primatas e os macacos vieram todos de uma mesma linha filogenética, de uma mesma linha de história evolutiva. Se a gente for ver a classificação científica, nós somos primatas, assim como os chimpanzés. A gente precisa fazer essa análise se um ser é mais próximo do outro para classificá-los juntos, e aí a gente precisa analisar algumas características em relação à homologia. Tá? Se aquele ser possui órgãos que a gente chama de órgãos homólogos, ele vai estar numa classificação filogenética mais próxima do outro em relação a um outro tipo de ser vivo que não tem órgãos homólogos compartilhados. E aí a gente fala de órgãos que têm a mesma origem embriológica, mas a partir dessa mesma origem embriológica vai surgindo diferentes tipos de seres vivos, cada um desses órgãos vai realizar uma função diferente, o que nos vai dar essa irradiação adaptativa. Então, a partir de um mamífero, surgiram vários, né? A partir de um único roedor, surgiu o ser humano, que é um mamífero, surgiu o gato, surgiu o golfinho, surgiu o morcego, todos eles mamíferos, né? Só que percebam que eles têm os órgãos, o órgão do membro, né, superior, bem parecido, inclusive embriologicamente falando, a gente consegue ver que os ossos são compatíveis, inclusive eles estão separadinhos aqui por cores, né? Por exemplo, os dedos aqui no ser humano, tá aqui na patinha do gato, tá aqui na nadadeira do golfinho, tá aqui na asa do morcego. Só que eles vão desempenhar funções. O braço do ser humano para manipular objetos, a pata do gato para andar, a nadadeira do golfinho para nadar e a asa do morcego para voar, certo? E foi a partir desse momento que eles conseguiram diferenciar as funções, que eles conseguiram também conquistar ambientes diferentes, né? E aí eles foram se irradiando conforme essa adaptação. Por isso que a gente chama de irradiação adaptativa, certo?
Então, a gente precisa analisar essa ordem, por isso que eu falei antes da linha filogenética, né? Porque a partir de um único mamífero, eles foram diferenciando as funções de um mesmo órgão e irradiando em ambientes diferentes. Da mesma forma que a gente tem esses órgãos que têm a mesma origem embriológica, mas com diferentes funções, a gente tem exatamente o contrário. Órgãos que são diferentes embriologicamente, mas que desempenham a mesma função. Da mesma forma que a gente tem um mesmo tipo de órgão que adquire funções diferentes em animais diferentes, e esses animais vão irradiando em ambientes diferentes, a gente também tem o contrário, né? Órgãos que são diferentes em seres vivos diferentes, mas que vão desempenhar uma mesma função. E aí esses seres vivos, eles vão convergir adaptativamente para o mesmo ambiente. Tá? Porque eles vão ter órgãos diferentes, desempenhando a mesma função para se adaptar ao mesmo local. E aí a gente tem as asas, por exemplo. A asa do morcego é feita de ossos, é feita de pele, né? A asa de uma ave é feita de ossos também, mas é feita de penas. E a asa de um inseto nem é feita de ossos, é feita somente por uma membrana com escamas, certo? Entretanto, apesar da origem diferente dos três, os três vão desempenhar a mesma função, que é voar. Seguindo, nós temos essa necessidade de classificação, né? Por que a gente classifica os seres vivos? A gente tem essa necessidade de classificação. Isso sempre surgiu de acordo com um ou outro critério, né? E essa classificação, no começo, quando ela começou a ser feita, ela era ainda despadronizada, porque cada região fazia essa classificação de uma forma, tá? Como, por exemplo, o tordo, o nosso sabiá é o tordo, né? Na América se chama tordo, e foi classificado dessa forma, com esse nome, por Mark Catesby em 1740. Foi aí que veio o senhor Linneu, né? Em 1735, depois que perceberam que essa forma de classificar os seres vivos sem nenhum critério específico, sem nenhuma padronização, estava, na verdade, dificultando, né? Porque a gente tem um ser vivo só com vários nomes. Estava ficando mais complicado ainda de nomear os seres vivos, e foi a partir dessa análise, então, que Linneu veio em 1735 e faz uma série de regras aceitas, que hoje em dia são aceitas internacionalmente, para escrever o nome dos seres vivos. E aí, a forma de escrever esses nomes é a partir de uma nomenclatura binomial, bi de dois. Então, todo nome científico dos seres vivos é composto de dois nomes. A gente chama o primeiro de gênero e o segundo nome de epíteto específico. Essas regras, né, estabelecidas por Linneu, elas foram aplicadas para facilitar a comunicação científica, eliminar esse problema do uso de várias línguas, porque não tinha só o problema de um ser vivo ter vários nomes, tinha também o problema da língua. Então, para tirar esse problema, foi estabelecido o latim como a língua universal para a classificação científica dos seres vivos. Por isso, gente, que daqui para frente vocês vão perceber que todos os nomes de seres vivos vai ser nome complicado? Vai. Por quê? Porque não é na nossa língua mãe, não é no português. Está escrito no latim, tá? E por que latim, professor? E não, por exemplo, inglês, que é a língua universal? Porque o latim é uma língua morta. Não tem mais alteração na língua latina. Tá? Como, por exemplo, a gente no português teve uma atualização há uns anos atrás, que foi quando tirou a trema, que foi quando tirou o acento de algumas palavras, né? No latim isso não acontece, porque não é a língua mãe de nenhuma nação. Tá? O inglês isso acontece constantemente, até porque existem várias nações com essa língua como língua mãe. Então, pegou-se uma língua que está morta, que não sofre mais alteração. Então, o nome que você aprender hoje vai ser exatamente o mesmo nome, que vai querer dizer o mesmo bicho daqui a 400 anos. Então, hoje em dia, a biologia moderna segue essa nomenclatura binomial e faz uma classificação científica de acordo com os 5 reinos. Tá? Então, nós temos a classificação de reinos: Monera, das bactérias;
Protoctista, esse protista também é usado, mas hoje em dia é mais usado ainda o termo protoctista, junto a protozoários e algas. Reino fungi, dos fungos, reino plantae, das plantas, e reino animalia, dos animais. Então, esses 5 reinos aí nessa classificação da biologia moderna. Nós temos essa classificação de acordo com essas 7 categorias taxonômicas aí. O reino, aqueles 5 que eu acabei de falar, o filo, classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Sempre nessa ordem. Se a gente pegar a classificação científica de qualquer ser vivo, ele vai ter essas 7 categorias taxonômicas classificando ele cientificamente. Tá? E isso é a forma de agrupar esses seres vivos de acordo com aquelas características que eu falei para vocês, que é mais parecido com um, menos parecido com o outro. Então, ele fica mais próximo desse filo, dessa classe, do que daquele outro. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o domínio seria o domínio eucária, que tem célula eucarionte. Todos eles vão ter, tá? Tirando as bactérias. E o reino animalia, por exemplo. Pensem na quantidade de animais diferentes que existem. Por enquanto, eu estou falando só do reino. Olha que grupo grande que ficou. Mas, agora eu vou começar a fechar esse grupo para a gente chegar em uma espécie. Tá? Primeiro eu estou falando do reino animalia. Olha a quantidade de seres vivos que tem, de animais que tem dentro desse reino. Tá? Só que aí eu vou fechar no filo cordados. Então aqui, ó, nessa primeira divisão verde aqui, ó, filo cordados. Então estou tirando todos os seres invertebrados. Estou tirando insetos, estou tirando moluscos, estou tirando vermes, eu estou tirando equinodermos, eu estou falando só de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Só dessas 5 classes. Certo? Mas ainda assim, são 5 classes. Olha como é diferente um peixe, né? Um baiacu, de uma girafa. Olha como é diferente. A gente já está na 3ª categoria taxonômica, mas eles ainda são muito diferentes uns dos outros, apesar de já compartilharem características em comum. Tá? Então, a gente fecha mais falando da ordem. Da ordem, por exemplo, da ordem primata, da ordem de mamíferos. Aí a gente vai lá, vai esquecer peixes, anfíbios, répteis e aves. A gente está falando só de mamíferos agora. Só que ainda assim, gente, olha como é diferente um camundongo de um elefante. E os dois são mamíferos. Tá? Então a gente vai falar da família do que eu tinha falado ali, dos primatas, né? Então a gente já esqueceu todos os roedores, a gente já esqueceu os elefantes, as girafas, a gente está falando só de macacos, tá? Macacos no geral, de primatas no geral, né? E aí, ainda assim, ainda falando dentro dessa família, olha como é diferente um mico-leão, né, de um ser humano. Tem muitas características em comum? Tem. Aí agora já tem bastante características em comum, mas ainda tá diferente, né? Então a gente especifica mais falando do gênero Homo, tá? Não tô mais falando de nenhum outro macaco, eu tô falando do gênero Homo. Existiu o gênero Homo habilis também, é uma espécie extinta, né? Mas já tinha muito mais a ver com o Homo sapiens. Aí a gente chega na nossa espécie. Tudo bem? E aí, então, a espécie é um grupo de indivíduos semelhantes, com capacidade real ou potencial de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Aí, essas regras para nomenclatura científica. Toda espécie deve ter 2 nomes em latim, para dar aquela nomenclatura binomial de Linneu, né? Desde que foi adotado a classificação científica de Linneu, toda espécie deve ter o nome composto de 2 nomes em latim, para dar aquela classificação de nomenclatura binomial que eu tinha citado. O primeiro nome, então, vai ser o gênero, e ele vai ter sempre a inicial maiúscula, e o segundo nome vai sempre ser o epíteto específico, com a inicial minúscula, tá? E aí, se a gente for colocar esse nome digitado, ele tem que vir em itálico, que nem eu fiz com o exemplo do gato aqui. E se for manuscrito, se a gente escrever à mão, ele tem que vir grifadinho,
tá? Grifado os dois nomes separadinhos. E aí, o nome é gato, mas o nome científico dele é Felis catus. Algumas espécies têm 3 nomes, mas isso só vai acontecer no caso de subespécie. Por exemplo, a rana esculenta marmorada, que é a rã. Então, vamos lá. Vírus, e a gente vai considerar esses vírus como parasitas intracelulares obrigatórios e que são causadores de doenças. Se ele é um parasita, é porque ele precisa de outro ser vivo para poder sobreviver, tá? Intracelular é porque ele precisa estar dentro de outra célula para sobreviver. E obrigatório porque só assim ele sobrevive, senão ele não tem nenhuma ação. Acontece que tem uma pequena questãozinha aqui. Quando a gente fala de vírus, a gente desconsidera os vírus como seres vivos. Existe até uma certa discussão sobre isso. Ah, vírus é ser vivo, não é ser vivo. Por quê? Qual é a característica de ser vivo? O que ele faz? O que um vírus faz que todas as células fazem? Reproduz. Reproduz. O vírus também se reproduz, né? A gente acabou de ver o exemplo da pandemia mundial aí, se reproduziu para o mundo inteiro. Então, sim, o vírus se reproduz, tá? Acontece que eles não possuem a característica principal de um ser vivo. Eles não possuem célula. Por isso que eles são considerados acelulares. E eles são tá? o quê? Eles não são considerados seres vivos, eles não possuem célula, então eles não se enquadram em nenhum daqueles 5 reinos que a gente falou. Então ele não é considerado um ser vivo. Tudo bem? Então ele não é nada. Ele é considerado um parasita intracelular, porque eles não têm nenhuma ação no ambiente, assim, no ar. No ambiente ele é chamado de inerte. Tá? E aí eles são chamados de virion por causa disso. Porque fora do corpo humano, fora de qualquer corpo, fora de qualquer célula, eles não têm nenhuma ação. Eles vão ter um material genético, que é uma outra característica que eles compartilham com os seres vivos. Então, todo vírus também se reproduz, também tem material genético. Só que não tem célula, né? Olha a estrutura de um vírus, o que é? É só uma capa proteica, certo? Em volta aqui, isso que forma como se fosse, sei lá, uma piramidinha aqui. Dentro vai ter o DNA, pode ser RNA também, dependendo do tipo de vírus que a gente está falando. E ele vai ter essa cauda aqui, ó, para ele poder se fixar na membrana da célula. Isso azulzinho aqui é uma célula, isso vermelhinho é o vírus se anexando a essa célula. Ele chega na membrana da célula e abaixa. Quando ele abaixa, ele encosta essa parte do pescoço aqui na membrana da célula e ele insere o seu material genético por essa cauda para dentro da célula. Tá? Nossa, e aí é esse DNA... Oi? Tudo isso é tipo muito, muito, muito pequeno, né? Não dá nem pra ver. Sim, sim. Inclusive menor do que o tamanho das células. Pensem assim, até 1 milímetro a gente ainda consegue ver, né? Na régua ali. Abaixo daquilo, a gente já está na escala micrométrica, o tamanho das células. Então, as células são do tamanho de micrômetros, já não dá para ver a olho nu. Por isso que a gente usa o microscópio. Agora, os vírus, eles têm o tamanho nanoscópico, é 1000 vezes menor ainda do que o tamanho de uma célula. Então, não dá para ver sequer no microscópio óptico, tá? Só num microscópio eletrônico de varredura, bem específico, bem avançado, que é possível enxergá-los. Tá? Por isso que eles também não são considerados como seres vivos. Não tem célula e olha o tamanho deles, é bem menor do que uma célula. É só isso aqui, ó, só uma capa feita de proteína, um DNA dentro, um ácido nucleico dentro, e essa caudinha aqui para poder se fixar na membrana da célula. Então, ele não tem um metabolismo, ele não age independentemente, como todo ser vivo age, né? Por isso que no ambiente ele é inerte, mas dentro de uma célula, ele é considerado um parasita obrigatório. Só assim que ele tem uma ação. A estrutura do vírus, então, né? Tem esse tipo de vírus aqui, com essa estruturinha na imagem branca que eu mostrei, e tem esse tipo de vírus aqui, que é composto de DNA ou RNA, uma cápsula proteica e um envelope viral, e só. Tá? Se ele não tiver aquela cauda, ele vai ter só um envelope viral, que é como se fosse uma proteção a mais. Tem alguns vírus que realmente são mais resistentes do que outros,
Esses, normalmente, possuem uma cápsula proteica e um envelope viral. Seria compatível, digamos assim, se a gente estivesse falando de uma célula, seria compatível com a parede celular de uma bactéria e a membrana plasmática, duas estruturas que delimitam a célula e protegem a bactéria também, né? Aqui no caso do vírus, ele tem essas duas estruturas que dão essa proteção também, o envelope viral e a cápsula proteica. Dentro dessa cápsula proteica vai ter só o material genético, certo? Em volta de um capsídeo aqui. É só isso. Então, ainda assim, essa estrutura toda aqui vai ser nanoscópica, como eu tinha falado para vocês, não é a estrutura de uma célula, por isso que eles não são considerados seres vivos. Vamos falar entre antígeno e anticorpo. Esses vírus, uma vez dentro do nosso corpo, eles causam doenças, certo? Vamos pensar assim no vírus da gripe, aquele vírus normal, tá? Quando ele invade o nosso corpo, ele causa uma doença, causa a gripe, né? Só que o nosso corpo, já perceberam que uma gripe normal, se a gente tomar remédio, a gente sara em 7 dias. Se a gente não tomar remédio, a gente sara em uma semana, sabe? Tipo, o nosso corpo reage normalmente, né, a esse vírus e vai nos curar dessa doença, né? Porque ele está formando anticorpos. Então, o vírus, nesse caso, está agindo como um antígeno, é uma partícula que está provocando uma reação de defesa, tá? E o anticorpo está produzindo proteínas nas células dos nossos órgãos, como defesa, né, para o nosso organismo, e essas proteínas vão neutralizar a ação dessas substâncias estranhas. Não necessariamente precisa ser um vírus, né, para ser um antígeno. Pode ser uma bactéria que causa uma doença, pode ser um fungo. Se for alguma coisa que provoca uma reação de defesa do nosso corpo, é um antígeno, tá? E aí a gente pode estar falando até mesmo de um líquido tóxico. Não precisa nem ser um ser vivo para isso. Os antígenos são quaisquer substâncias ou partículas introduzidas no corpo que provocam uma reação de defesa, que provocam a reação de imunidade. E os anticorpos são proteínas produzidas nas células dos órgãos de defesa do organismo, que neutralizam a ação das substâncias e micróbios estranhos no corpo. E aí a gente chama essa reação antígeno-anticorpo de reação chave-fechadura, tá? Porque é assim que esse anticorpo vai agir. Ele vai agir como uma chave que é específica para um antígeno. Um anticorpo não vai servir para outra, para proteger de outro antígeno. Se é o anticorpo que foi produzido como defesa para cachumba, ele não vai funcionar contra a gripe. Ainda que nós tenhamos essas células de memória que produzem esses anticorpos tão rapidamente, é um anticorpo para uma doença específica, não para qualquer tipo de antígeno. Vamos falar da replicação do vírus. Esse vírus, eu já tinha falado para vocês que ele pode ter DNA ou ele pode ter RNA. Se esse vírus tiver um DNA, ele pode entrar nas células de bactérias para poder se reproduzir dentro de bactérias. Então, é uma bactéria que está infectada com um vírus. Lembra que eu falei que os vírus são bem menores que as células? A bactéria tem uma célula, então o vírus pode penetrar nessa célula para poder se reproduzir lá. Se esse vírus tiver DNA, e aí ele vai ser considerado um vírus bacteriófago, que se alimenta, fago de alimentação, das estruturas orgânicas da bactéria, por isso bactério. Quando não há o DNA e no lugar tem um RNA, pode ser o caso do vírus da gripe e pode ser o caso do HIV, tá? Pode entrar somente o material genético, somente o RNA, mas pode entrar o vírus inteiro, tá? No caso do HIV, ele inocula o nucleocapsídeo, é a estrutura que dentro vai ter o RNA, tá? E aí ele vai usar uma enzima do nosso núcleo, que é chamada de transcriptase reversa, para transcrever o RNA dele com base no nosso DNA, tá? E depois ele vai se ligar ao nosso DNA e vai causar a morte das nossas células. Esse HIV aí, então, ele apareceu como um surto em 1981,
tá? E foi descoberto que esse surto da AIDS era causado pelo HIV só em 1984. 3 anos depois, descobriram que a AIDS tinha como causador um vírus. E aí eles deram esse nome de HIV. HIV porque chama vírus, né, da imunodeficiência humana. É a sigla aí. E a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Lembra que eu falei? O vírus não necessariamente causa a doença, tá? O soropositivo, ele é incapaz de produzir os seus anticorpos, e aí isso diminui a imunidade da pessoa, isso abre brecha para doenças oportunistas se instalarem. Então, ninguém morre de AIDS, né? A pessoa começa a perder peso, ela tem o seu sistema imunológico debilitado, baixa quantidade de anticorpos, de células dos glóbulos brancos, e aí ela não consegue se proteger sequer de uma gripe, ela pode morrer de gripe. A contaminação se dá por fluido sexual, sêmen ou secreção vaginal, por sangue, pela placenta, né, do bebê no caso, e pelo leite. Por isso que a mãe que é soropositiva, se ela está grávida, ela necessariamente precisa ter um parto que a gente chama de parto empelicado. Ela vai ter necessariamente uma cesariana, não é parto normal. Vão abrir mais a barriga do que o necessário e tirar o bebê de dentro da placenta. Então, também um pouquinho antes das 40 semanas, para não correr o risco da bolsa estourar. Tira com a bolsa inteira, com a placenta inteira, né? Para quê? Tudo isso para que o bebê não entre em contato com o sangue da mãe, que é o que é natural quando acontece, por exemplo, um parto normal, né? O bebê entra em contato com o sangue da mãe. Se a mãe é HIV positivo, ela não pode ter esse tipo de parto, tá? E ela também não vai poder amamentar, porque o leite também é um fluido corporal que transmite o HIV dela para o bebê. Tá? O tratamento se dá por coquetéis para estabilizar a carga viral, né? Não existe uma cura, então não dá para extinguir todos os vírus do corpo. O que dá é para esses coquetéis, que são vários remédios, cada um com uma função diferente, dá para eles terem um controle nessa carga viral a ponto de nem sequer ser constatado em exame. A gente sabe que eles estão ali, mas estão tão poucos que ele diminui, inclusive, a taxa de transmissão. E a gripe, a contaminação dela é pelo ar, pelas vias aéreas e contato pessoal. Isso aqui já está bem mais próximo da gente. Quem nunca teve uma gripe, né? Então, como sintoma, febre, tosse, dor muscular, cansaço, diarreia, vômito, irritação nos olhos, fluxo nasal, que é tipo coriza, não necessariamente todos esses sintomas, não necessariamente todos juntos, pode ser que você comece com tosse e depois fique só com espirro, que faltou aí nesses sintomas também, e depende de qual gripe a gente está falando. Aqui a gente está falando especificamente da gripe A, que é causado pelo vírus H1N1. Hoje em dia nós já temos a vacina da gripe, né? Todo ano tem campanha para vacinação contra a gripe, e um outro remédio aí que aí é sob prescrição médica. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido com o conteúdo da aula de hoje. Eu vou pedir para vocês passarem o link dessa aula para quem vocês sabem que não estavam presentes na nossa aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!